Bem-vindos ao canal da Calone Models, meu nome é Alessandro Calone e hoje eu vou mostrar nesse vídeo como utilizar aerosóis ou sprays na pintura de modelos em escala, explicando desde o funcionamento da lata até os cuidados essenciais para garantir um acabamento limpo, uniforme e realista. Aqui eu vou explicar como funciona um spray, mostrar os componentes do aerosol, corpo, válvula, atuador, tubo de imersão, alertar sobre cuidados de segurança com esse tipo de produto, ensinar formas corretas de aplicação e uma palavra final sobre acabamento uniforme com verniz fosco. O spray é composto basicamente de 4 partes: o corpo da embalagem, a válvula, o atuador, que é o botão que pressionamos, e o tubo de imersão interno, responsável por puxar o produto do fundo da lata. Dentro da embalagem também existe uma pequena esfera, semelhante a uma bola de gude, que ajuda a misturar bem o conteúdo quando agitamos a lata. Como funciona uma lata de aerossol? Dentro da embalagem de metal existe o gás sob pressão, o gás propelente. O propelente também está no estado líquido misturado com o produto. O produto pode ser a tinta ou o verniz. Quando você aperta o bico de pulverização, ele aciona a mola, aciona também o mecanismo da válvula e o gás propelente que está sob pressão dentro da embalagem vai empurrar o produto para fora através do bico e aí ele vai formar aquela névoa que vai acabar atingindo o modelo que você está pintando ou envernizando. Como são recipientes pressurizados, os aerossóis exigem alguns cuidados importantes. São extremamente inflamáveis, podem romper a embalagem se aquecidas e até explodir com a ação do calor, porque contém um gás sob pressão. Por isso, não devem ser deixados dentro de automóveis em lugares abafados ou quentes. Além disso, jamais devem ser perfurados, mesmo depois de vazios. Falando sobre o uso correto, o primeiro passo é sempre agitar bem a lata antes da aplicação. Isso pode ser feito de duas formas, ou agitando assim verticalmente ou de lado a lado. Verticalmente, se vocês perceberem, existem algumas marcas aqui que são formadas pela bola de gude que tem aqui dentro da embalagem, porque quando você agita, ela bate no fundo da lata e faz essas pequenas marcas. Essa preparação antes da pintura, essa agitação da lata, garante que o produto de interesse que tem aqui dentro, seja o verniz ou a tinta, sejam devidamente misturados com o gás propelente. A aplicação deve ser feita sempre no ambiente ventilado, muito bem ventilado. Geralmente eu sugiro que seja numa área externa. O modelo, por sua vez, ele precisa estar completamente limpo e seco antes de receber a pintura ou o verniz. Posicione o verniz a 30 centímetros do modelo e deve ser passada várias demãos até você chegar no resultado que desejado. Alguns cuidados adicionais são fundamentais para um bom resultado. Diferente do aerógrafo, no spray nós não temos controle preciso da quantidade do produto liberado. Então aqui, por exemplo, você vê tem a tampa, tem onde sai o produto, você só aperta aqui e ele vai sair, ele vai expandir, ele vai vir como uma névoa para ser aplicado no modelo. Esse controle ele é feito, né, esse controle da quantidade de produto, da distância que você vai fazer a aplicação. Também é importante escolher bem o local de aplicação, pois respingos, como é uma névoa, isso aqui sai tudo aqui em volta, ele pode atingir, pode manchar roupas, móveis, paredes, tudo que tiver em volta. Por isso que eu recomendo que seja numa área externa.
Aí, numa área externa, qual que é o problema? Você tem que ficar atento à iluminação, presença do vento ou poeira que vem do ambiente. Então, se você for aplicar o verniz assim e tiver contra o vento, ele vai vir tudo em direção a você. Se você tiver contra a luz, aqui vai ficar um escuro e você não vai ver a aplicação sendo feita, o que vai dificultar bastante um resultado adequado. Também é importante que você verifique se parece uma coisa até simples, né? Verifique se a válvula, o buraco da válvula está indo na direção certa, né? Se ele tiver assim meio de lado, o que vai acontecer? E você aplicar assim, a nuvem vai para lá, não para o modelo. Outra coisa que eu acho legal, que eu tive essa dificuldade e depois eu pensei como fazer, é o seguinte, você planejar como que você vai espirrar o produto no vagão. Fazer os movimentos para que você saiba o que você precisa fazer exatamente quando vai aplicar a tinta ou o verniz. Uma coisa que tem que ser observada é o seguinte, quando você aplica o spray, ele vem com uma névoa nesse sentido assim, por exemplo. Só que aqui você tem vários reforços aqui na lateral desse vagão que ficou muito difícil de você atingir. Então você tem que fazer primeiro uma aplicação em ângulo assim, depois uma outra aplicação em ângulo assim, para que ele suma essas sombras, né, que ficaria por conta da aplicação. Então, assim, não é uma vez só que você vai passar, você tem que passar algumas vezes de tal forma que essas sombras que são proporcionadas por conta desses reforços ou detalhamentos do vagão, elas desapareçam, tá? Então, quando você tem um vagão desse daqui, que ele é mais... Tá vendo? Ele é todo redondo, ele não tem muita superfície, não tem muito detalhamento. Claro, você vai desmontar o vagão para pintar, para passar um verniz nele, mas ele não tem uma superfície muito cheia de detalhamentos. Ou se não, um carro de passageiro, é a mesma coisa, né? Ele é bem liso, não tem muito detalhamento, não tem como ficar essas sombras devido a esses detalhes dos vagões ou carro de passageiro. Neste caso aqui, ele tem muito desse problema porque ele tem muitos detalhes. Você invernizar essa parte aqui é muito complicada porque ela tem ângulos de uma série de lados e aí você tem que realmente ficar olhando aonde que você aplicou, como que aplicou e ir retocando à medida que você for fazendo a aplicação do verniz, né? O verniz ele também tem um outro problema, você nunca deve começar espirrando ele diretamente, você começa fora e depois você parte para o vagão. E faz assim para o modelo, né? Faz assim, mas não começa direto nele. Se você aproximar demais, ele vai acabar escorrendo o produto, o verniz ou tinta no modelo que vai ser muito ruim, tá? No caso deste verniz aqui, se o erro for pequeno, ele acaba superando, não tem muito problema. No caso de tinta, não. Se você tiver com uma lata de tinta e ele escorrer, não tem conserto. Você precisa tirar a tinta de novo e fazer o modelo novamente desde o início, tá? Mas com esse Acrylex, que é esse aqui é o Acrifix, e ele é o fosco, ele é bastante, ele é muito bom, ele é bastante tranquilo de você aplicar, porque você aplica, mesmo que tiver um pouquinho exagerado, ele some e ele deixa um resultado bastante agradável para você ver. Quando eu comecei a pintura, né, de modelos, eu usei bastante esse produto, eu tenho até hoje para quebrar um galho, algumas vezes eu aplico direto com esse bico, outras vezes eu ponho num copinho e depois eu ponho no aerógrafo, mas ele é bem fosco, ele deixa assim bastante uniforme e é muito bom de aplicar. Uma boa prática para quando você vai aplicar, seja com aerógrafo ou com o spray, é você ter uma haste que segure o modelo quando você vai aplicar o verniz. Então fica muito mais fácil, ele não vai bater na sua mão, nem na sua roupa,
nem em nenhum outro local que não seja adequado. Aqui você vê, tem bastante tinta aqui, né, de pinturas anteriores que eu fiz em modelos. Então você simplesmente segura aqui com uma haste e aplica o verniz ou tinta no modelo. Como é que essas hastes funcionam? Elas são, essa daqui é de metal, eu mesmo fiz, ela tem uma mola aqui, tem uma porca de borboleta e um parafuso. É bem simples, ela se adapta ao modelo, né? Ela tem que ficar de tal forma que não pressione muito o modelo para não deformar o plástico e ao mesmo tempo ele segura de forma firme o modelo que que você estará pintando. Então, no caso aqui, essa locomotiva, assim, por exemplo, você vê, ela não cai, não tem problema, segura firme e aí você aplica o verniz ou tinta no modelo inteiro. E tem a possibilidade de você fazer diversas posições de tal forma que você alcance todos os locais que têm que ser pintados ou envernizados. Esse daqui é um outro modelo que eu fiz. Eu peguei. Isso aqui são itens de cozinha, né? Uma espátula. Eu furei aqui, mas não precisa furar assim. Você pode passar uma fita e aqui no meio você pode pôr uma tampinha, você pode pôr uma rolha. O ideal seria uma rolha mesmo, né? Ou qualquer objeto que ele faça uma certa, que mantenha assim uma certa distância aqui, de tal forma que você consiga colocar o modelo aqui para pintar, tá vendo? Não precisa ser nada assim muito sofisticado, só uma fita crepe aqui no meio, aqui no final, né, do utensílio, dessa espátula, e aí você consegue fazer a pintura. No meio, precisa pôr uma rolha, aqui eu pus é uma lixa, sei lá, um resto de lixa que eu tenho aí, coloquei e ele funciona muito bem. Obrigado por terem assistido mais um vídeo da Kaloni Models. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, façam comentários aí abaixo e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!